Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. Após o lançamento do Plano Safra, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, defendeu que o plano seja plurianual. Segundo ele, o Plano Safra do ano passado cobriu apenas 40% das necessidades do setor. Dos 475 bilhões de reais, apenas 70% foram de fato entregues, com juros mais do que dobrados. O parlamentar ainda afirmou que o plano de safra atual é mais uma peça de marketing do que uma política efetiva. E por falar em Plano Safra, a gente apresentou aqui no programa a repercussão com algumas entidades ligadas ao setor, inclusive com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Mas eu quero conversar com o presidente da Federação da Agricultura, Gedeão Pereira, sobre o anúncio desse plano com 516 bilhões de reais. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Thaís. Eu acho que temos pontos positivos e pontos negativos, embora os negativos superem os positivos. Na realidade é essa, porque o governo está com uma narrativa muito bem montada. Desde o ano passado aconteceu a mesma coisa, porque na realidade eu reputo ou reporto o Plano Agrícola Novo mais do mesmo piorado. Por quê? Faz a narrativa de que é o maior plano agrícola da história do país, e não levou em consideração a inflação, quando na realidade a parte de recursos controlados não passa de 22%. Esta é a realidade. Então, o verdadeiro plano agrícola são cento e poucos bilhões de reais. O resto é mercado livre, o resto é, recursos livres. Então, o governo poderia perfeitamente anunciar 1 trilhão de reais. Não ia mudar nada. Sim. E piorado porque ele veio, evidentemente, com taxas de juros muito mais elevadas, que é uma consequência, porque não podemos acusar, e o ministro ontem, Carlos Fávaro, no início já saiu falando, querendo falar mal do Banco Central, né, embora assim entrar em profundidade, mas juro é consequência, não é causa. E o que está acontecendo no Brasil com a elevação das taxas de juros é consequência de uma má administração fiscal do Brasil. A política fiscal está equivocada. Então, nós temos um governo que está cada vez gasta mais, está sempre buscando, a título de justiça social, tentando equilibrar esta situação, mas não para de gastar. Esta é a realidade. Então, evidentemente que o plano agrícola veio dentro daquilo esperado, mais taxa de juros. Agora, se pegarmos isso aqui, Thaís, para a situação difícil que o Rio Grande do Sul está vivendo, para nós ficou uma situação muito grave. Me chamou a atenção, presidente, no início do anúncio do ministro Carlos Fávaro, que ele disse que o governo enfrentou várias dificuldades, entre elas a alta da taxa Selic, mas também o apoio que enviou aos agricultores gaúchos com a renegociação das dívidas, que tirou um pouco dos recursos para o Plano Safra. O que o senhor achou dessa fala? Olha, o ponto alto da fala do ministro foi, na nossa opinião, foi justamente que ele citou nominalmente a crise que o agricultor do Rio Grande do Sul viveu. E citou, num momento político importante, porque citou para quem tem a caneta na mão para resolver o problema, que é o presidente da República e o ministro da Fazenda, que nem ele, Fávaro, tem a possibilidade de resolver. Então, este é o ponto alto que eu diria dele ter colocado para o Brasil inteiro, num momento de grande importância, sem dúvida nenhuma, para o agro, para o presidente da República, para o ministro da Fazenda. Tem que resolver o problema dos gaúchos, que realmente o Rio Grande do Sul está no epicentro de uma crise climática e que carece de solução até agora, porque até agora tudo que foi resolvido até aqui, e foi tudo resolvido ano passado, muito paliativo, com renegociações de curto prazo, alguma coisa no BNDES que foi um prazo maior e que não passou de 5 bilhões e 800 no ano passado, mas isso aí o produtor não conseguiu saldar absolutamente nada e os primeiros vencimentos já estão chegando. Então, realmente nós precisamos de algo mais consistente.
Voltando um pouco à questão das taxas de juros, né, que foram apresentadas aí, além da questão de ter um volume de recursos efetivamente dentro dessas taxas equalizadas, esse valor aí das taxas de juros era esperado pelas entidades diante dessa taxa Selic? Olha, realmente o que vem acontecendo, o que aconteceu no anúncio ontem, era esperado, sim. Nós já imaginávamos que íamos ter. Porque, vê bem, a equalização teria que ser maior e a quantidade de recursos controlados teria que ser maior, para meio que ajudar o produtor rural, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Porque também o Brasil também não está nas mil maravilhas, né? Batemos uma safra recorde, sem dúvida nenhuma, mas o preço da principal commodity baixou muito, que é o caso da soja. Então, embora a colheita tenha sido muito boa no Brasil, também traz dificuldades. O milho que estava se sustentando também sinalizou para baixo, e o que está se mantendo a preços razoáveis é, dos produtos agrícolas mais tradicionais é a pecuária. Parece que o café está muito bem. Não conheço café, porque o Rio Grande não tem café, obviamente, né? Parece que o café vai muito bem e eu acho que talvez o algodão também, eu não tenho essa informação, mas parece que está bem também. Mas, de qualquer maneira, para o estado do Rio Grande do Sul, a situação ficou muito, muito mais complicada. E, na realidade, tudo que foi anunciado, até parece que tem uma coisa boa aqui, que é o PCA até 12 mil toneladas, né, Ah, que sim. é 12 mil toneladas, que é um juro de 8,5%, que isso aí se refere à armazenagem, investimentos em armazenagem. Isso é bom, isso é um lado positivo. Outro lado negativo, não anunciaram seguro, né? Nem se falou em seguro. Essa questão que é importante também, e outras entidades também pontuaram, a Frente Parlamentar Agropecuária também pontuou, que é a falta de menção ao seguro rural, presidente, especialmente para o Rio Grande do Sul nesse momento. O que representa essa falta de uma medida sobre seguro rural no Plano Safra? Tá, isso eu vou te dizer, representa, não representa nada, porque ano passado já não tivemos, né? Essa safra aí é praticamente então, porque, porque olha bem, as seguradoras perderam muito dinheiro no Rio Grande do Sul. E ninguém está aí para perder dinheiro. Nem é justo uma coisa dessa. Ninguém quer o prejuízo de ninguém. Mas as seguradoras perderam dinheiro. Então, elas habilmente, o que que fizeram para o Estado do Rio Grande do Sul? Levantaram o valor do prêmio e baixaram a quantidade de produtos segurados. Ou seja, ninguém fez seguro, porque era mais custo em cima de uma lavoura para não segurar nada, porque na pior crise. Na pior crise, em torno de 20 sacos, o produtor sempre colhe. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais, no fim dá uma média abaixo. Tanto é que a média do Rio Grande do Sul está em torno de 39 sacos por hectare, que é uma média baixa, a mais baixa do Brasil hoje, mas para efeito de seguro isso aí não interessa. Vê bem. Então tu vai segurar, que se tu tem uma média que está 39, tu vai segurar 20 e ainda gastar 2,5 sacos por hectare de seguro ou algo assim, então realmente fica muito difícil. Então o seguro simplesmente se retirou. Então não mudou nada. Tem que fazer um estudo mais profundo a respeito de seguro, principalmente para um estado como o nosso. Bom, ainda um pouco sobre esses aspectos políticos do lançamento do Plano Safra, o ministro Fernando Haddad falou bastante sobre reforma tributária para o setor, né? Como é que o senhor viu essa fala? Ele disse que a indústria se envolveu bem nas discussões sobre a reforma tributária e que o produtor, o agro em si, também precisava se envolver. Olha, Thaís, eles veem aquela história da justiça social, não é? Quando o aumento de carga tributária ele traz a injustiça social, exatamente ao contrário do que eles pensam. Porque na realidade é o seguinte, vamos ser a vida como ela é. E eu me coloco como um empresário do agronegócio, né? Que é o que eu entendo mais. Mas isso serve para qualquer tipo de empreendedorismo. Se eu tenho uma taxa de juro compatível, algo que me auxilie, eu vou prover investimentos, eu vou aumentar a minha capacidade de eficiência produtiva. E se eu, para aumentar a capacidade de eficiência produtiva, eu tenho que colocar mais gente para trabalhar. Esta é a realidade. E se eu tenho que colocar mais gente para trabalhar, eu tenho que ter gente qualificada. É gente que eu tiro do mercado do nada, coloco dentro de um empreendimento e que vou pagar salário. O governo pensa exatamente ao contrário. Ele tira dinheiro da iniciativa privada, do empreendedor, enche os cofres públicos e faz uma distribuição gratuita de dinheiro, aniquilando inclusive com a iniciativa das pessoas e onerando a economia como um todo.
Então, é um problema equivocado. Isso aí eu vi muito bem. Te cito aqui um exemplo da reunião da CONSBAN, que houve lá na CNA, que foi os 50 anos Brasil-China, em que houve um painel de como tirar as pessoas da pobreza, e qual foi assim, ó, o governo brasileiro diz: nós desenvolvemos uma tecnologia para tirar pobres e detectar pobres e colocar no orçamento da nação. Olha bem que estupidez. E, no entanto, o que que os chineses disseram? Na China, nós não damos dinheiro para ninguém. Lá, nós ensinamos a trabalhar, ensinamos a produzir. Damos educação para que as pessoas tenham instrução para que se possam se desenvolver. Porque dar dinheiro cria vagabundos. Expressão dos chineses. Veja bem, aquilo eu fiquei meio estupefato quando eu cheguei, eu olhei para os caras, mas qual é o país comunista? É o Brasil ou a China? Olha bem, como é que, e por que que a China está o que está e nós do jeito que estamos aqui? Quando o potencial do Brasil é infinitamente maior que o da China, inclusive porque nós temos um território muito do tamanho da China, um pouco menor que a China, mas não temos 52% do território de penhasco lá que a China tem, né? De passagem. Então, vê bem a diferença. Então, quando eles aumentam carga tributária, eles diminuem a competitividade do produto brasileiro, diminuem a taxa de investimento dos empresários e, e concorre, porque aí, em vez de a gente tirar gente e colocar no mercado de trabalho produzindo, não. Se tira a gente e coloca no orçamento da nação. Está errado. Querem aprender em alguns pontos com a China e em outros não, né, presidente? Na censura, pelo menos. É tudo que eles querem da China é a censura. O resto eles não aprendem nada. Agora, presidente, na segunda-feira, ainda no anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, o ministro Paulo Teixeira mencionou o decreto que foi assinado, o decreto do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é um programa que foi lançado dentro do anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, mas vale para todo mundo. Como é que o senhor vê esse decreto? Já avaliou de alguma forma como isso impacta? Não, eu nem sabia disso aí. Mas já de quem parte já parte do princípio equivocado. Porque na realidade, olha bem, o Brasil não é o maior usuário de agroquímicos do mundo. Não é. Existem países como o Japão, a própria França, alguns países europeus que usam mais agroquímicos que o Brasil. O que não se leva em consideração nas estatísticas, inclusive a estatística que vai lá para a FAO, é equivocada. Nós tivemos lá na FAO, olhando isso aí, e as estatísticas que chegam do Brasil é equivocada. Por que que é equivocado? Porque o Brasil faz 2 safras e até 3 safras por hectare por ano. Evidentemente que tu não está usando essa monte de produto numa safra só. Então já parte de um princípio equivocado na utilização do agroquímico. E, além do mais, então o Brasil não é um grande usuário de agroquímico, mas nada contra. Se tivermos uma solução por biotecnologia, seja lá o que for, eu acho que nós temos que sim que trilhar o caminho, porque eu não sou daqueles que gostam de usar agroquímico, não, até porque pesa no meu bolso. Ele é muito caro. Ninguém pega agroquímico para sair atirando no mundo porque ele é caríssimo. Agora vamos olhar por outro lado. Eu gosto muito daquele livro, não me lembro do autor, Agradeça aos Agrotóxicos por estar vivo, não é? Porque na realidade o que nós vemos é o seguinte: nunca a humanidade teve tanta comida à disposição como no atual momento que nós vivemos da nossa história humana. E deve-se grande parte à utilização de agroquímicos, que tornam o alimento mais exequível, combate às pragas, porque nós fizemos uma competição muito grande entre o ser humano e as pragas, tanto índices de ordem vegetal como ataques por fungos e insetos, etc, etc, e que o agroquímico é que resolve essa situação. Vamos ser claro, é que nem nós maldizermos o petróleo. É muito parecido as duas coisas. Se nós não temos petróleo, nós não temos comida. Nós não temos frete, nós não temos transporte, ainda que estejamos fazendo grandes esforços em mudar a matriz energética do mundo, mas vai levar mais 20, 30 ou 40 anos lá pela frente, porque não tem saída. E o químico é mais ou menos a mesma coisa. Agora, eu fico contente o seguinte, viu? Na Idade Média, que não tinha agrotóxicos, como eles gostam de dizer, todo mundo morreu com 40 anos. Nenhum de nós dois estávamos vivos, viu, Thaís? Hoje eu estou com 76, me acho muito saudável
E vou te dizer mais, graças ao agroquímico, porque eu chego lá no supermercado, a gôndola está cheia, tem comida à vontade, é uma questão de ter mais dinheiro ou menos dinheiro para comprar mais ou para comprar menos. Aí é outro problema. Aí é uma questão de educação e treinamento para o trabalho. O senhor pontuou uma questão importante, que é o preço desses produtos, desses defensivos agrícolas. O agricultor não quer gastar, está entrando numa alternativa também, que é o bioinsumo, que é uma alternativa mais sustentável, digamos assim, e que caiu no gosto do produtor, né, presidente? Sem dúvida nenhuma, agora tem que desenvolver isso aí, de repente também que o tiro não saia pela culatra, né? Porque daqui a pouco nós vamos começar a fazer fabricações caseiras de biotecnologia, e daqui a pouco a situação pode piorar. Senão, é melhor. Então, é algo que tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado, mas de qualquer maneira é um caminho, sim, e tem todos os caminhos. O ser humano ele é muito inteligente, Thais. Está sempre inovando, né? Nós sempre estamos buscando inovação. E eu acho que toda inovação sempre é bem-vinda. Presidente, eu não posso deixar de lhe perguntar, antes da gente encerrar a entrevista, sobre a questão do endividamento. Como é que andam as tratativas, né? A gente vê a mobilização permanente dos produtores pelo interior do estado. Como é que vai prosseguir essa luta até conseguir um resultado? O senhor tem notícias novas sobre o andamento dos projetos em Brasília ou das negociações com o governo? Bom, o melhor de onde, das pontos altos, que nós não falamos, foi aquele decreto ministerial, não sei se é decreto ou não, é uma Do medida. grupo, né? Exatamente, porque foi o ponto alto para mim, para o Rio Grande do Sul, é o ministro ter falado na crise do Rio Grande do Sul, e ele citou, e eu estou eu não estou aqui eu não me lembro se como é o nome daquilo ali, se é uma instrução, o que que é um decreto É um decreto. ministerial, tem um nome. Tem um nome e um número ali, né? Construindo a comissão. Significa que vão começar, assim, a discutir, a debater, e o presidente da República já está sabendo, e o ministro está fazendo também estão sabendo. Esse é o ponto alto do plano agrícola de ontem. Então vamos começar a debater a situação. Mas o que existe até agora não nós ainda estamos na estaca zero, solução zero. Nós não temos nada sendo no caminho de solução. Tudo que estamos vendo aqui são situações paliativas e muito por esforço do próprio sistema financeiro que está chamando o produtor, vamos negociar para não deixar o cara inadimplente, as parcelas começam a vencer, estão vencendo, e já estão trazendo muita dificuldade. Mas nós não temos nada ainda. Ah, e só para me corrigir, é uma portaria interministerial. Uhum, exatamente. Quero agradecer a participação, presidente, avaliando tanto no aspecto econômico do produtor, mas também nas questões políticas envolvendo esse anúncio do Plano Safra. Obrigada pela participação e seguimos com o microfone aberto sempre para a Farsul se manifestar sobre os temas do setor. Obrigado, Thaís. Valeu, sempre à tua disposição, minha guria. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já. Estamos de volta com Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quarta-feira é dia de derrubarmos os mitos e conhecermos as verdades sobre a pecuária e a proteína animal com a divulgadora científica Lívia Padilha. E qual é o melhor tipo de carne? Qual é a mais saudável? Conta pra gente, Lívia. Oi, Thaís. A pergunta dessa semana foi direto ao ponto. Qual é a melhor carne? Então, a minha resposta também será direto ao ponto. A melhor carne é aquela que tu tem acesso. Resumidamente, uma das frases que eu gosto muito da nutricionista que é autora do livro A Carne Nossa de Cada Dia, qualquer carne é melhor do que nenhuma carne no prato. Então, essa frase da Dayana, para mim, é muito forte, e principalmente em tempos em que a gente precisa comer uma carne talvez que esteja mais dentro do nosso orçamento, ou mesmo migrar para outros tipos de proteína. Por isso, antes de tudo, antes das diferenciações entre os tipos de carne, é importante que a gente entenda a importância que ela tem, qualquer um dos tipos, de entrar no nosso prato. Se a gente for detalhar um pouquinho mais, tem algumas diferenças que são interessantes e até curiosidades. Por exemplo,
Carne vermelha. Esse termo, ele não engloba só a carne bovina, mas a carne de ovelha, a carne de búfalo, por exemplo, a carne de caça, até a carne suína são consideradas carnes vermelhas. Já as carnes brancas incluem as aves e os peixes. Tem que pensar também nas vísceras, ou seja, o coraçãozinho de galinha, o fígado, moela, a língua, todos esses outros órgãos também são multivitamínicos da natureza. Inclusive, tem um termo que se utiliza que é do focinho ao rabo. Ou seja, a gente tem que utilizar e valorizar esse animal por inteiro. E já que eu falei de búfalo, Thaís, eu quero convidar todo mundo a conhecer a Ascribu, que é a Associação de Criadores de Búfalos, aqui do Rio Grande do Sul. No ano passado, acompanhando eles na Expo Inter, eu aprendi muitas coisas sobre a carne de búfala, inclusive que ela é uma carne também vermelha e rica em muitos dos aminoácidos, micronutrientes que a gente fala tanto aqui. Então fica a sugestão para que conheçam a Ascribu. O Agricultura RS segue de olho na academia. O produtor Giovanni de Oliveira traz as novidades das faculdades de Agronomia e Medicina Veterinária da UBRA. Oi, Thaís. O Fala Professor de hoje é um pouquinho diferente. Eu estou com o professor Vitório Ferreira, da Faculdade de Agronomia da UBRA, que foi até a Hortitec, uma feira importante sobre hortaliças, e foi acompanhado de alunos. Vamos entender como é que foi essa feira e como é que foi esse trabalho lá. Professor, então conta pra gente, qual é a importância da Hortitec? A Hortitec é a maior feira de tecnologia na área de hortaliças do Brasil e do Hemisfério Sul. Dentro dessa feira a gente encontra todas as tecnologias envolvidas na cadeia, seja sementes, manejo de pragas, equipamentos, estufas, tecnologia de fertilizantes, tudo se encontra centralizado nesta feira, que é anual, né, no município de Olambra, em São Paulo, e reúne toda a cadeia lá junto conosco. E foram estudantes com o senhor, né? O que é possível trabalhar, o que eles conseguem aprender também visitando esse evento? Exatamente, foram 13 estudantes aqui da agronomia comigo, eles são meus funcionários lá, estagiários na empresa, tá? E o que eles aprenderam, o que eles viram lá? Eles viram tudo que envolve essa tecnologia, seja sementes de alta qualidade, inovações de manejo, visitaram estações experimentais de várias empresas de sementes do Brasil, que ficam mais ou menos centralizadas ali na volta da feira. Também viram a parte de tecnologia de manejo de fertilizantes, tanto fertilizantes de solo como a adubação foliar. Então, ou seja, para eles foi uma vivência extremamente importante, inclusive passando para os colegas, né, estimulando. Parece que agora, o ano que vem, pode ser que a gente tenha mais gente querendo visitar a feira. Então, espero que ano que vem a gente tenha mais público lá. E para o senhor, professor, né, que já é profissional, que já tem conhecimento, o que chamou a atenção do senhor na edição desse ano? A gente viu algumas inovações na área de manejo biológico, né, assim como toda a agricultura ligada à parte de hortaliças, ela tem, né, buscado tecnologia de controle biológico, de manejo de doenças e pragas. Eu vi uma inovação, por exemplo, que é o uso de urban farms, para a produção de mudas, algo que está inédito ainda, sendo desenvolvido aqui no Brasil, algo que pode ser que venha a ser uma tecnologia importante daqui a uns 2, 3 anos. Então, sempre, né, a gente indo numa feira dessa com profissionais, o que a gente vai buscar? Além de negócios, né, envolvido na parte comercial, mas também a parte de tecnologia. Eu vou atrás de tecnologia para me embasar, para eu passar para os produtores e, dessa vez, para os alunos, né? O senhor comentou, além dos estudantes que foram com o senhor, talvez ano que vem aí crie a vontade de outros estudantes de irem também. Além do conhecimento, é uma oportunidade de criar contatos, né, professor? Sim. O que acontece? Como centraliza toda a cadeia, né, e a gente acaba se relacionando com toda a cadeia, eles puderam também se relacionar com pessoas da área. Por exemplo, eles conversaram com o professor Furlani do IAC, que é uma sumidade, um professor já de idade, porque eu conheci ele, eu apresentei, conversaram, trocaram ideias com um dos grandes mestres da área de fertilidade do Brasil. Perfeito, professor. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Muito obrigado. Thaís, o Fala Professor dessa semana fica por aqui. Até a semana que vem. Até lá, Giovanni. O Agricultura RS de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.